Paz do Senhor a todos, aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo, canal Dependentes de Cristo. Graças a Deus, passou um trimestre, eu agradeço a você, lição de jovens que tem acompanhado. Espero que você continue nos acompanhando nesse novo trimestre, lição nova aí. E você que desapareceu, não curtiu mais, não falou mais nada, não assistiu, volta em nome de Jesus. Lição A Igreja do Arrebatamento, padrão dos Tessalonicenses para estes últimos dias. A Igreja do Arrebatamento. E a lição número 1, nós já vamos falar. Antes eu queria avisar você que na descrição tem a lição juvenis, a lição adolescentes, que eu gravei, já está lá. Tem a lição de adultos, com o evangelista Márcio Mainardes. E queria estar mandando um abraço pro pessoal dessa igreja aqui, ó. Tá vendo aí? Pessoal da igreja, que Deus abençoe em nome de Jesus a vida de vocês, a igreja Embaixadores de Cristo, que eu tô com a camiseta deles aqui. E você que quiser mandar a camiseta da sua igreja, do seu grupo de jovens e adolescentes, manda pra mim que eu gravo e mando um alô pra vocês aí, que de todas as regiões do país. E manda a camiseta, peça meu endereço, eu passo pra você, você manda aí pra mim, eu vou usar aqui, gravar e vai ser benção, tá bom? Né? Pidoncha, né? Mas vai ser legal divulgar o teu grupo lá. Introdução às cartas aos Tessalonicenses. Texto do dia. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos eres muito queridos. 1 Tessalonicenses 2 e 8. Síntese. O estudo das cartas de Paulo aos Tessalonicenses realça a igreja como um lugar de relacionamento saudável e edificante, porque Jesus está entre nós. Olha como que tem que ser a igreja. Introdução. Você acredita que fortes amizades podem crescer em pouco tempo? É uma pergunta aqui na lição, por quê? Porque Paulo ficou pouco tempo lá em Tessalônica. E o pouco tempo que ele ficou, cresceu uma forte amizade, mas tão grande, uma amizade tão enorme. E é por isso que há essa pergunta aqui sobre se você acredita nisso. Só que Paulo, quando você lê a carta, você vê que Paulo amava tanto aquela igreja. Só que olha como que ele saiu. Ele saiu de lá às pressas, porque ele estava sendo perseguido, fugiu, foi para Bereia, depois para Atenas, e foi numa pousada depois em Corinto. Ele ficou pouco tempo lá. Só que o interessante é que ele ficou pouco tempo, saiu perseguido lá, fugido, e mesmo assim ele demonstra na carta dele um amor tão grande pelo povo lá de Tessalônica. É a igreja escrita aos Tessalonicenses, a carta escrita aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta ali. Segunda mais curta que a primeira, e aí a gente vai lendo durante a lição. Tá, vamos lá, lição número 1, ou melhor, tópico 1. Sobre relacionamentos que edificam. Quando o nosso cuidado manifesta o amor do Pai. Por que deveria Paulo demonstrar tanta afeição a um grupo de irmãos a quem conviveu tão pouco tempo? Daí diz aqui que não era uma igreja rica, precisou da ajuda, você vê daqui dos filipenses, para mandarem dinheiro para uma ajuda financeira lá. E aí Paulo, mesmo assim, ficou. Isso nos ensina já de início que alguns pastores e líderes, quando conhecem uma igreja que ela não é rica, não querem cuidar dela, porque não traz dinheiro, não traz recompensa financeira. E aqui nós aprendemos também como Paulo, esse pastor Paulo, a diferença. Não era uma igreja rica, precisava de ajuda financeira, mas Paulo amou aquela igreja. Aqui continua o texto. A multidão dos que creram também não foi capaz de garantir a segurança física de Paulo e sua equipe. Atos 17, versículo 4 e 5. Diante dessas condições contrárias, o que poderia justificar tal atitude do apóstolo? E aqui diz deixa eu ver o comentarista também dessa lição. Comentarista Thiago Brasil. Deus abençoe a tua vida, espero que esteja assistindo o vídeo. As condições contrárias
uma resposta adequada, ainda que muito abrangente, ao amor de Deus pelos Tessalonicenses. Ou seja, zelo do Senhor por aquela jovem igreja. Era o zelo que Deus tinha e Paulo demonstrava isso. Por quê? Porque o amor de Deus faz isso. No meu coração, no teu coração, quando amamos a Deus, nosso Pai, nós demonstramos esse amor. E aonde nós estamos vivendo, convivendo, esse amor ele vai fluir também. E as pessoas vão sentir isso. Aí que diz, a manifestação encarnada do amor do Senhor para com os outros, que eu acabei de falar aqui. Aonde nós estamos pastoreando, essa manifestação de Deus vai fluir para amarmos as pessoas. Subtópico 2. Quando nem a distância enfraquece um relacionamento. Paulo afirma que desejou ir novamente com os Tessalonicenses, mas uma série de circunstâncias até aquele momento impediu o reencontro. 1 Tessalonicenses 2, versículos 17 e 18. Vários fatores impediram esse reencontro, mas esse amor, a distância não diminuiu o amor de Paulo por este povo. Aqui nós lemos também o apóstolo testificou que seu coração estava com os Tessalonicenses e que eles eram um dos motivos da sua alegria diante do Senhor. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Percebemos aqui uma excelente qualidade dos relacionamentos de Paulo com o povo de Tessalônica. E isso ensina-nos também a ter um relacionamento com as pessoas, um relacionamento de amor, um relacionamento com Deus agindo nesse meio. Em um tempo de comunicação instantânea, à distância, vamos ficar atentos para não tratarmos com mais carinho nossos telefones do que nossos amigos. Eu estava brincando com o Matheus até, porque nossos telefones, às vezes a gente tem essa mania. Ah, tá. Tô ouvindo você, pode falar. É que tô resolvendo os negócios. A gente sempre vai estar resolvendo negócio nos telefones. Não tem como, Matheus. Não tem como. A gente sempre vai estar resolvendo. Você que está me assistindo aí também. Subtópico 3. Quando uma correspondência amorosa torna-se a palavra de Matheus, está com uma cara de vontade de falar pra mim. Parece aquela vez no rádio. Do hino lá. Eu tô com vontade de falar, que eu também mexo no telefone, tá? Mas, pra nós aprendermos cuidar do nosso telefone, mas tem que cuidar mais dos amigos do que do telefone. Quando uma correspondência amorosa torna-se palavra de Deus. As notícias que Timóteo trouxe sobre os Tessalonicenses animaram Paulo para que este escrevesse cartas àquela comunidade. Tessalonicenses 3,16. É claro que Paulo não imaginou escrever essas correspondências. Agora vou escrever um texto que se tornará sagrado para todos aqueles que servem a Cristo. Só que ele não escreveu pensando nisso. Mas aqui observamos, o comentarista diz, que não há dúvida sobre a canonicidade desses textos. São a inerrante e infalível palavra de Deus, reconhecida aqui a essa igreja. E aqui no final diz assim, que nossos relacionamentos sejam assim tão genuínos que nossas mensagens, postagens, compartilhamentos sirvam sempre para a edificação de quem nós amamos. Então que você vai compartilhar algo no Face, faz algo que você demonstre amor. Vai escrever algo lá, escreve algo bonito lá, que edifique a vida das pessoas, não algo sujo, feio, nojento, vou falar assim, e que traz brigas dentro do Facebook, mas que você venha colocar, postar uma palavra, algo tremendo. No tópico 2, primeira carta aos Tessalonicenses, a mais antiga das cartas paulinas. Então nós olhamos aqui, por volta dos anos 50 anos depois de Cristo, é o mais antigo texto que Paulo registra na Bíblia. E o interessante é isso, que é o mais antigo, então ali ele trabalhando na parte teológica daquela igreja, mas o que foi para as outras igrejas também, para os outros lugares também, é a mais antiga obra do Novo Testamento, Carta aos Tessalonicenses. E aqui diz também, o pensamento paulino em sua estrutura mais original,
mas também questões e demandas teológicas e sociais que preocupavam as comunidades cristãs do primeiro século. É a primeira carta que ele escreveu. Carta refere-se ao momento histórico que o apóstolo dos gentios está desenvolvendo suas grandes sistematizações doutrinárias. É esse momento que ele está montando toda a sistematização doutrinária. E aqui diz as quais serão importantíssimas para o crescimento posterior de todo o cristianismo. Foi a primeira que ele estava montando ali e mandando para os Tessalonicenses, primeira e segunda carta, e montando toda essa parte doutrinária no qual alcançou as outras igrejas, também as outras cartas que ele escreveu, ele iniciou ali. Sobre a possível estrutura da epístola, o texto inicia-se com tradicionalmente Paulo, que ele se apresenta sempre, por isso ali em Hebreus, que a lição passada dos adultos foi estudado, alguns questionam porque, será que foi Paulo que escreveu? Porque ele não fez a mesma apresentação. Mas isso é uma outra história. Mas Paulo sempre, na maioria das vezes ali, ele faz a apresentação que é ele que está escrevendo. Após a saudação na primeira parte do texto, o apóstolo concentra-se num testemunho de louvor e vida dos Tessalonicenses, da gratidão pela comunhão tão profunda que se desenvolveu entre ele, Paulo e os crentes de Tessalônica. Ele tinha um amor, algo tremendo, profundo com eles. E aqui nós vemos um pouquinho mais adiante, esclarecimento de Paulo quanto a paradoses, tradições judaicas, para aquela jovem comunidade. E aí ele exorta eles, o caráter epistolar desta obra paulina é com uma palavra de despedida, que ele faz aqui nos Tessalonicenses. E o subtópico 3, uma escrita pastoral. Um dos aspectos mais destacáveis dessa epístola paulina é o tipo de linguagem utilizada pelo apóstolo. Não encontramos nesse texto uma rigidez cerimonial ou mesmo um distanciamento formal desse texto. É uma típica correspondência pastoral. Nós vemos o amor de Paulo ali como pastor, escrevendo, falando, ensinando o povo, demonstrando a respeito do amor dele. Dentro dessa lição nós vamos trabalhar muito Tessalonicenses, nós vamos estudar sobre isso. Então, aqui também diz assim: Paulo deve levar-nos a reavaliar constantemente nossos procedimentos relacionais, de que modo trato as pessoas à minha volta. Sou alguém que, por meio das minhas ações, reflita o amor de Deus pela humanidade? Ele ensina que aquelas pessoas que estão em volta de mim, eles terão que ver o amor de Deus na minha vida. E qual é esse tratamento, qual é esse trato, como que as pessoas estão vendo Deus na minha vida? Isso que Paulo ensina nessa carta, colocando, claro, como base a vida de Cristo. E aí, no último tópico já, no tópico 3, fala aqui, segunda carta aos Tessalonicenses, sobre esta autenticidade dessa carta. A partir do século XIX, uma série de teólogos colocou em xeque a autenticidade, com especial modo a questão da autoria paulina desse texto. Os argumentos seriam que há consideráveis diferenças entre a escatologia apresentada nas epístolas, o estilo, a estrutura e as palavras da segunda carta seriam muito similares ao da primeira, daí que eles estavam dizendo que seria um plágio, que não foi Paulo que escreveu, mas que plagiaram a primeira carta. É claro que aqui ele diz assim: a similaridade estilística e vocabular deve ser percebida como algo natural para dois textos de um mesmo autor. Defendemos assim a autoria paulina, a autenticidade da epístola. Então levanta aqui um questionamento, e que eu só li para você aqui, que levanta um questionamento, mas ao mesmo tempo nós vemos que não há um argumento para isso, um argumento sólido para dizer que é uma cópia, que é um plágio, que não tem como. Olhamos e observamos que o argumento correto e maior é que realmente ele escreveu a primeira carta e escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses. No subtópico 2, tem uma outra pergunta aqui: por que uma segunda carta? Ao assumirmos o caráter canônico do texto de 2 Tessalonicenses, surge uma questão central:
qual o propósito da segunda carta. Num espaço curto de tempo, num curto espaço de tempo, tão rápido ele escrever uma segunda carta. E aqui o comentarista mesmo fala que uma das coisas é que era uma igreja jovem, uma igreja nova, e precisava reforçar o que foi explicado na primeira carta. Precisava ensinar, precisava mais estudos. Não há uma regra para se demorar a escrever uma segunda carta, uma regra de tempo. Não. E por isso diz aqui, ó, seria a forte ligação entre o apóstolo Paulo e aqueles irmãos, acrescentando ainda o fato de que Tessalonicenses seriam novos à fé em Cristo e estarem debaixo de forte perseguição. Outra possível resposta, tomando como referência a centralidade da temática escatológica da segunda carta, seria o interesse de Paulo em esclarecer àquela jovem comunidade cristã pontos obscuros e duvidosos que surgiram em parte da divulgação da primeira carta. Então era para reforçar, para explicar melhor por isso, e também pela perseguição, também pelo amor dele por eles, e por eles serem uma igreja jovem, para fortalecer e reforçar essa fé deles naquilo que Paulo estava ensinando, naquilo que Paulo estava explicando. E aí diz assim: enquanto na primeira epístola o autor anima os tessalonicenses diante da perseguição que sofreram, nesse segundo texto o objetivo é de preveni-los, consolá-los quanto às perseguições que virão. Então, é isso que Paulo estava fazendo. E no subtópico final, no 3, sobre o conteúdo menor que a primeira, pode ser subdividido em 3 grandes partes. Capítulo 1, no qual o apóstolo procura animar os que estão aflitos diante dessa perseguição que continua, que aumenta, continua. Persevere. E tem uma outra parte aqui, o capítulo 2, Paulo concentra-se numa discussão sobre escatologia, com o objetivo de demonstrar que a vida do Senhor está precedida de uma série de eventos que precisam ser discernidos e compreendidos pela igreja. E é claro que nós temos que entender bem que o povo lá em Tessalônica, eles acreditavam que aquele que morria perdia a salvação. E Paulo está explicando todos os eventos que estavam ocorrendo. Por quê? Porque o povo tinha que entender que aqueles que morreram em Cristo ressuscitariam primeiro. Depois nós, os vivos, também seríamos transformados de corpo corruptível em corpo incorruptível. Ensinando para eles para não entrar em pânico. Que quem morreu em Cristo seria salvo também. E até ressuscitariam primeiro. Depois os vivos subiriam e se encontrariam nos ares com Cristo. Aí ele ensina toda essa divisão. Por quê? Para que eles mantivessem a calma e que mantivessem o foco em Jesus e nada viesse derrubar a fé que eles aprenderam desde a primeira carta, a segunda carta, que eles não poderiam perder essa fé. E no terceiro capítulo, o apóstolo oferece uma série de orientações para o bem-estar da comunidade local, para os seus relacionamentos interpessoais. Então, ensinando, fortalecendo, para que eles não viessem desistir e não viessem perder aquilo que Paulo viu tanto neles e amou naquela igreja. A conclusão, o estudo sistemático da Bíblia nos traz inúmeros benefícios. Talvez um dos mais relevantes é a percepção que os princípios que nortearam a obra de Deus no início da igreja ainda são praticáveis hoje. As estratégias, os mecanismos podem mudar para dialogar com a sociedade atual. Mas nossos princípios, dentre eles o amor, cuidado e respeito um com o outro, são simplesmente inegociáveis. Ou seja, a palavra ela não muda, continua a mesma, da mesma forma. Deus abençoe tua vida, cada jovem. Não esqueça, mande tua camiseta aí do teu grupo, tal, a gente vai ter a maior alegria de mostrar aqui, comentar e falar da tua igreja, da tua cidade, tá bom? Curta o vídeo, assista, dá um like lá e continue nos ajudando. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Matheus Felipe. Paz do Senhor. Até, pessoal da Assembleia de Deus, bairro São Jorge, Escola Dominical Nova lá. Um abraço para vocês. Até.